Olá pessoal, então nessa nossa primeira aula nós vamos abordar o início da nossa disciplina, dos nossos conhecimentos relativos à forragicultura e pastagem, né? Então nós vamos falar um pouco sobre a introdução e a importância das pastagens, né, no nosso cotidiano, para o nosso conhecimento, para a nossa formação, e nós vamos falar um pouco dos principais conceitos e terminologias relacionadas à forragicultura e pastagem. Então essa primeira aula ela tem uma importância bastante marcante com relação às demais aulas, principalmente nessa segunda parte, onde a gente vai estar falando dos conceitos e terminologias, né? São conhecimentos teóricos, né? A forma certa de falar, de se comunicar dentro do conhecimento de pastagem, dos conhecimentos de forragicultura e pastagem, né? E junto com esse conhecimento teórico, também tem agregado o conhecimento prático, o conhecimento aplicado, né? Que vai ser traduzido nos cálculos. Então terão alguns cálculos que vão ser explicados aqui, por exemplo, taxa de lotação, capacidade de suporte, onde a gente vai ver o que é a definição dessas terminologias e como se calcula esses índices que são tão importantes para quem vai trabalhar nessa área, tá ok? E para quem vai se formar nas ciências agrárias também. Nessa parte de introdução e da importância das pastagens, eu vou tentar convencer vocês, né, mostrar para vocês que a forragicultura e pastagem é uma disciplina, é um conhecimento transversal, né? Não precisa todo mundo gostar, ser apaixonado por planta, por forragicultura e pastagem como eu sou, mas precisa saber o mínimo, o básico, para que você possa trabalhar com diversos tipos de animais e para que você possa trabalhar em diversas atividades relacionadas ao agronegócio, né? Em diversos sistemas produtivos. Então nós vamos ver, eu vou tentar mostrar para vocês que esse conhecimento ele é básico para outras atividades dentro dos cursos, né, dentro das profissões que a gente chama de ciências agrárias, né, principalmente agronomia, zootecnia, veterinária e assim por diante, né, e outros cursos afins, tá ok? Bom, nessa atualização das nossas aulas, né, nós buscamos o máximo possível de informação mais recente, né? Geralmente a gente buscou informação de 2018 e de 2019, né? Haja vista que nós estamos no ano de 2020, né? Infelizmente, né, os nossos relatórios, seja qual for aí a agência fornecedora da informação, né, os relatórios saem com os dados do ano anterior. Então a gente está usando aqui uma referência, né, o relatório da ABIEC, da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne Bovina, de 2019, mas obviamente que esses dados são relativos ao ano de 2018, mas é o que a gente conseguiu de mais recente para mostrar alguns dados da importância do agronegócio e da agropecuária relacionada à pastagem para vocês, tá ok? Então, áreas de pastagem em torno de 162 milhões de hectares, né? Sempre ocorre variação nessa área, pessoal, devido às outras atividades do agronegócio, né, cana-de-açúcar, reflorestamento, produção de grãos e assim por diante, né, sempre ocorre uma variação dessa área. Mas nos últimos 10 anos nós notamos que sempre a área de pastagem teve variando entre 160 e 165 milhões de hectares, né, nunca saiu desse patamar, por mais que tenha a substituição, a troca de áreas de pastagem por outras atividades, sempre a pastagem ela acaba sendo estabelecida em outras fronteiras agrícolas, né, e dá a continuidade a essa produção animal a pasto, né. O nosso rebanho de bovinos em torno de 214 milhões de cabeças, o abate foi 44 milhões de cabeças, sendo que dessas 44 milhões de cabeças, 12,6% foram de animais terminados em confinamento, né. O restante, 87,4%, são de animais terminados a pasto. O que esse dado traz de importante para a gente, pessoal? Embora 12,6% aqui seja terminado, seja animal abatido em confinamento, esses animais não foram criados, não foram produzidos em confinamento. Então ele nasceu de uma criação extensiva a pasto, passou pela recria a pasto e a engorda e a terminação que foi feita no confinamento. Então, mesmo esse 12,6% de animal que é abatido após passar pelo sistema de confinamento, ele é oriundo de sistemas ou de
ciclos anteriores que foram desenvolvidos em pastagem. E 87,4% foi animal que nasceu, cresceu, desenvolveu, engordou e foi abatido a pasto. Então a gente consegue ver que a importância das pastagens, né, do conhecimento de forragicultura e pastagem para o agronegócio brasileiro, mais precisamente falando, para a produção de carne, de proteína animal, ela tem um grande peso em relação ao sistema intensificado de confinamento. Outro dado interessante que a gente conseguiu nesse relatório, que a gente obteve nesse relatório, foi a taxa de lotação, que nós vamos explicar esse conceito mais para frente, correto para vocês, tá? Ela é a média 1,32 cabeças por hectare ou 0,93 UA por hectare, né? Isso ainda é uma taxa de lotação muito aquém do que aquela que nós poderíamos trabalhar no Brasil, né? Muitos trabalhos já de pesquisa, muitas projeções de produção demonstram que a gente poderia duplicar facilmente essa taxa de lotação, esse nível de produção, e até mesmo triplicar sem precisar abrir mais nenhum metro quadrado de área, apenas trabalhando melhor naquelas áreas que a gente já tem com pastagem estabelecida. Ou seja, se nós conseguirmos a evolução do nosso sistema produtivo, tratar as pastagens como elas deveriam ser tratadas, como cultura, né, com adubação, fertilização, de reposição, de manutenção e até mesmo almejando maiores índices produtivos, nós conseguiríamos duplicar e até mesmo triplicar essa taxa de lotação, né? Com essa taxa de lotação, a nossa produção atual ela está numa média de 4,5 arrobas por hectare. Então, se a gente fizer uma conta rápida, né, os últimos valores aproximados aí, em torno de R$200 a arroba, né, 4,5, nos dá R$900 por hectare ano, né? Um valor ainda muito aquém do que aquele que a gente poderia fazer. Por que eu digo isso? Porque as atividades de grãos, soja, milho e assim por diante, elas dão um retorno de R$1.800 até R$2.500 por hectare ano, né? Outro exemplo que eu posso citar é a cana-de-açúcar, né? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho como falar quanto que a usina tira, né? A usina que é que planta a cana e que colhe, quanto que ela tira na área própria dela por hectare. Mas eu posso falar da questão do arrendamento. Então, geralmente, as usinas de cana-de-açúcar, né, que produzem álcool e açúcar, elas pagam entre R$700 e R$800 de renda, de aluguel por hectare de área plantada, né? Então, se a usina está pagando R$700 a R$800, ela não está tomando prejuízo. Então, muito provavelmente, ela está tirando aí, no mínimo, 2 vezes esse valor, né, para ela estar pagando isso para o arrendatário, tá? Então, isso quer dizer que o valor com cana-de-açúcar por hectare é muito superior ao que a gente tira também com bovinos a pasto, né? Sem falar no reflorestamento, né? Reflorestamento já é um caso um pouquinho diferente, porque geralmente quando a gente planta árvore para colher madeira, né, essa colheita ela ocorre em 4, 5, 6, às vezes até 7 anos. Mas quando você pega o valor gerado após esse período, após o corte dessa madeira e divide pelo tempo, pelos meses que ela ficou cultivada, ela vai dar em torno de R$3.000 a R$3.500 por hectare. Também bastante acima do que a gente consegue produzir com gado, né? Então, quer dizer, o ideal seria que nós estivéssemos produzindo em torno de 16 arrobas por hectare, né? Então, 16 arrobas a R$200 daria R$3.200. Aí sim, a agropecuária ela estaria em pé de competição com a produção de grãos e com outras atividades relacionadas ao agronegócio, ok? Bom, o PIB da pecuária de corte equivale a 8,7% do PIB brasileiro, que é um dado bastante significativo, um volume bastante significativo, né? O PIB do agronegócio, ele equivale a 21% do PIB brasileiro. Então, só a parte de pecuária de corte, né, ela equivale a quase 1/3 aí do PIB do nosso agronegócio. Então, também é um dado bastante significativo. E isso lembrando da produção aquém que eu acabei de falar agora há pouco, tá? A pecuária de corte ela movimentou 104 bilhões de reais no ano de 2018 e o agronegócio brasileiro movimentou 597 bilhões, quase 600 bilhões, né? E um dado bastante interessante para os nossos alunos, né, para os nossos futuros profissionais aí
das ciências agrárias, né, é que em 2018, né, foram gerados mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada, ou seja, são aqueles empregos que são registrados, que são formais, né? A gente sempre ouve falar aí na questão do desemprego, quando fala nos jornais, né, na questão dos empregos informais, né, aquelas pessoas que trabalham por conta. Então isso aqui é emprego formal, é carteira assinada, né, que tem seguro-desemprego, que tem os benefícios, que tem tudo certinho, né? E até setembro de 2019, né, o número foi de 813 mil empregos com carteira assinada, ou seja, então o agronegócio brasileiro, especificamente a pecuária de corte, né, a parte de produção de carne, ela vem gerando bastante emprego, então tem muita oportunidade de emprego para vocês futuros profissionais. A questão é ser um bom profissional, ter uma boa formação, fazer bastante estágio, estudar bastante, ter o máximo possível de experiência e conhecimento para que você possa alcançar um desses empregos que a gente citou aqui, tá? O agronegócio brasileiro emprega em torno de 25 milhões de pessoas, aproximadamente, né? Então, se a gente considerar aí que o Brasil tem em torno de 215 milhões de habitantes, então seria um pouco mais de 10%, 11%, quase 12% da população total, mas se você considerar a população economicamente ativa, ou seja, tirando crianças, jovens e adolescentes e tirando idosos aposentados, aqueles que são economicamente ativos, né, esse número sobe para 18%, quase 20% aí da população brasileira, tá? Então, mais ou menos 17% aqui, em determinados períodos do ano, podendo chegar a quase 20%, que é período de safra, período de colheita, período onde a produção aumenta e a demanda por emprego aumenta, tá ok? Aqui é um dado que eu fui buscar no relatório também, que eu confesso que me deixou um pouco triste, porque quando eu fui observar aqui, né, o desenvolvimento da pecuária no nosso estado da Bahia, nós observamos que, de acordo com o relatório, a Bahia teve uma regressão, uma redução de 12,23% no rebanho, né? Eu imaginava que pela Bahia ser o estado com maior território no Nordeste e o que tem a maior produção agropecuária, nós estaríamos em franco crescimento, e infelizmente não era isso que estava acontecendo, né? Vamos esperar o próximo relatório para ver se a gente consegue melhorar essa situação. E aqui são apenas para conhecimento, né? Apenas para consulta, né? A tabela dos maiores exportadores de carne bovina, né? Então o Brasil aqui estava em primeiro lugar, seguido pela Austrália, Estados Unidos e Índia, né? E aqui a tabela dos maiores importadores de carne, para a gente ter a noção de onde são os mercados consumidores da carne que o Brasil exporta, tá ok? Ainda continuando nessa parte introdutória, com relação à situação das pastagens no Brasil, né? Então, dados de 2010, né, dados de pesquisa, de levantamento de 2010, apontavam que no início, no final da década de 2000 a 2010, nós tínhamos em torno de 80% de pastagens degradadas ou que apresentavam algum estágio de degradação. Já os dados de 2014, 4 anos depois, apontam que esse problema baixou para 50%, né? Foi um avanço significativo, né? Se a gente pensar que até 2010 a gente ainda tinha 80% das nossas pastagens degradadas, né? Mas ainda assim, quando a gente pega o dado mais recente de 2009, a gente observa que de 2014 para 2019, né, foi para 35% a 40%. Então, qual que é a conclusão que a gente tira? Houve uma evolução aqui? Houve. Claro que houve uma evolução. Com o desenvolvimento de tecnologia, com o desenvolvimento do agronegócio, né, houve um avanço muito grande nesses primeiros anos. Mas, de 2014 para 2019, o avanço ainda foi pequeno. Então, o que a gente pode dizer? Que ainda tem muito para melhorar, ainda tem muito para se trabalhar, considerando os números anteriores. E a evolução, melhoria nas pastagens, na taxa de lotação, que a gente mostrou ali no relatório da BIEC, que é de 1,32 cabeças ou 0,93 UA por hectare, a gente pode almejar a seguinte possibilidade: se a gente conseguir subir essa taxa de lotação para 2 cabeças por hectare ou 1,4 UA por hectare, ou seja, eu saio daqui apenas 0,7 cabeças, não chega a ser nenhuma cabeça por hectare, é um aumento assim que a gente pode dizer que é irrisório, mas vamos ver quanto significativo esse aumento pode ser.
O que ele ia significar? Um aumento no nosso rebanho para 324 milhões de cabeças, sendo que atualmente é 214, então um aumento bastante significativo no número de cabeças. E a renda, aqueles 157 bilhões, né, que foi movimentado pela pecuária de corte. Aliás, os 104 bilhões que foram movimentados pela pecuária de corte subiria para 157 bilhões. Né? Então seria aí também um aumento bastante significativo na geração de renda. Então quer dizer, se a gente continuar melhorando essa situação de pastagem degradada, aquilo que eu falei antes, nós não precisaríamos abrir 1 metro quadrado de área nova. Apenas melhorando a situação das áreas existentes, a gente conseguiria duplicar e até mesmo triplicar a produção, e isso geraria um aumento no número de animais e, consequentemente, um aumento de renda. Lembrando que isso também ia se refletir no slide anterior, naqueles empregos com carteira formal que eu falei para vocês, né? Então, com certeza, isso aqui também iria significar mais emprego para os profissionais das ciências agrárias, ok? Bom, por que eu preciso saber de forragicultura e pastagem? No início dessa aula a gente falou que nós precisaríamos ter um conhecimento mínimo, um conhecimento básico, para que a gente possa trabalhar em outras áreas. Eu sempre falo que o conhecimento em pastagem e forragicultura, ele ajuda a gente a não depender de outros profissionais. Né? Então eu não preciso ser especialista em pastagem e forragicultura. Eu posso trabalhar com outras espécies, com outro sistema de produção, mas quando eu conheço um pouco de pastagem e forragicultura, eu deixo de depender da pessoa que é especialista em pastagem e forragicultura, pois eu tenho conhecimento básico mínimo para desenvolver aquela atividade com aquele animal em pastagem. Exemplo, bovino de corte, bovino leiteiro, bubalinos, caprinos, ovinos, equinos, coelhos. Então todos esses animais, a alimentação básica, a prioritária dele é vegetal, é pastagem, é forragem, né, que a gente chama de forma genérica, né? Então eu posso ser especialista em todas essas áreas aqui, eu posso trabalhar em todas essas áreas aqui, mas se eu não conhecer pelo menos o básico, o mínimo de pastagem e forragicultura, eu sempre vou depender de uma pessoa que ela tenha um conhecimento mais específico, mais aprofundado para me ajudar. Então quando a gente tem esse conhecimento básico, né, pelo menos para a maior parte do que a gente desenvolve dentro de uma propriedade rural, dentro de um sistema produtivo, a gente está garantido com esses conhecimentos. Ainda podemos chamar a atenção para aves e suínos, né? Nós temos o chamado sistema caipira, né? Onde aves e suínos, embora não sejam animais que dependam de forragem, de pastagem, mas são animais que podem ser criados em sistema caipira, onde a forragem vai ser uma parte minoritária, mas ainda assim vai fazer uma parte da alimentação desses animais. Ainda tem a produção de silagens e fenos, né, que é o alimento conservado, silagem, a forragem úmida, e feno, a forragem desidratada. Né? Diga-se de passagem, hoje em dia a produção de silagem e de feno, em determinadas situações, em determinadas regiões do Brasil, tem dado mais dinheiro do que produzir o próprio animal. Então tem se tornado um negócio extremamente interessante produzir silagem e feno para comercialização, né? Para aquelas pessoas ou para aqueles produtores que estão em áreas de vulnerabilidade em relação ao clima. Por exemplo, áreas onde você tem um inverno mais pesado, como o sul do Brasil, sul, sudeste, um pouquinho do centro-oeste, ou aqui mesmo no nosso nordeste, né, onde nós temos o problema da seca, né, as regiões de semiárido, onde tem o desenvolvimento, tem a produção de sistemas com animais, mas sempre depende dessa forragem, desse alimento conservado. Tá? Então tem sido um grande negócio. E por fim a gente chama a atenção para os sistemas integrados, né? Integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária, floresta, o silvopastoril e outros sistemas produtivos aí integrados, onde a gente pode observar, né, que a gente sempre tem o componente pasto dentro desse sistema produtivo. Então a gente vai ter floresta, vai ter agricultura, mas sempre vai ter a pecuária inserida no meio, no sistema de integração. Né? Então, para que você trabalhe também num sistema integrado, você precisa conhecer um pouco de forragicultura e pastagem, porque você tem um componente pecuário inserido nesses sistemas integrados. Tá ok? Qual é o problema, né? Qual é o grande gargalo da forragicultura e da pastagem? O que dificulta, né, a gente produzir pasto, produzir forragem, né? Então, o Brasil é um país de área continental, né? Um país de grande área, ocupa a maior parte aí da América do Sul,
né, em função desse território ser bastante extenso, nós temos uma grande gama de vegetações diferentes no Brasil, né, da mesma forma que nós temos uma grande gama de climas no Brasil. Essas duas figuras aqui, pessoal, de vegetação e de clima, nós retiramos da internet como uma forma apenas ilustrativa, apenas demonstrativa, hipotética, né? Se for procurar lá no Google Imagens, né, e digitar lá climas brasileiros, vegetações brasileiras, vão aparecer milhares de figuras que inclusive vão diferir dessas aqui, né? A questão aqui dessas subdivisões. Mas o que importa aqui, na verdade, é chamar a atenção, demonstrar para vocês essa diversificação de vegetações e diversificação de climas, né? Então isso dificulta o nosso trabalho como produtores de forragem, como produtores, cultivadores, manejadores de pasto. Em função dessa grande gama de vegetação, de clima e de solo, né, uma mesma espécie forrageira, o mesmo cultivar forrageiro, plantado em diferentes regiões do Brasil aqui, né, ele não vai ter o mesmo resultado. Você pode até tentar aproximar muito a fertilidade do solo, tentar buscar um solo mais ou menos parecido, tudo, mas em função do clima, do tipo de planta e de outras características edafoclimáticas das regiões, você nunca vai ter um resultado tão semelhante. Sempre vai ter variações, né? Então a produção de uma mesma espécie forrageira em várias regiões do Brasil não vai ser igual. Mas o que a gente tem de vantagem aqui no Brasil é que nós temos uma grande diversidade também de espécies forrageiras e de cultivares, né? Nós temos a Embrapa, nós temos empresas particulares aí de produção de semente, de desenvolvimento de genética de plantas forrageiras, e isso nos dá essa possibilidade de ter uma grande diversidade de plantas, onde a gente pode sempre estar buscando qual é a planta mais adaptada para cada região do Brasil, né? Então, por mais que essa planta ela passe por uma adaptação, um desenvolvimento, uma produção, a mesma espécie forrageira ela não será igual em todas as regiões do Brasil, considerando a variação de clima e vegetação demonstrada acima, tá ok? Então a resposta para essa pergunta aqui é não. Nós não vamos conseguir o mesmo resultado em várias regiões do Brasil, tá ok? Outro problema que a gente enfrenta na forragicultura, e isso é uma coisa característica, é uma coisa clássica, né? Já está inclusive na genética da planta, em função dessa diversificação de clima, das condições edafoclimáticas do Brasil, toda planta forrageira ela vai ter mais ou menos um comportamento dessa forma aqui, ou dessa forma aqui que a gente está vendo no gráfico, né? Então ela sempre vai ter uma estação ou duas estações do ano onde ela vai produzir melhor e algumas estações onde ela vai produzir menos. Isso é normal, isso é natural, isso já está na genética da planta e é uma consequência do clima e da região que essa planta vai ser cultivada, tá? Eu peguei aqui novamente duas figuras, né, onde nós estamos demonstrando hipoteticamente o que vai acontecer com a planta. Mas qual é o problema? A questão da demanda animal, que é o que está aqui no nosso título, né? Então, a produção de forragem ela vai ter uma variação ao longo do ano, mas a nossa demanda animal ela vai ser mais ou menos contínua ou levemente inclinada, como a gente pode observar nessa primeira figura, ou ela vai ter uma certa variação ao longo do ano, como nessa figura 2, mas essa variação ela não vai ser tão significativa quanto acontece aqui com a da forragem. Então esse é o problema. Nós temos uma demanda animal mais ou menos estável ou levemente inclinada ao longo do ano, e nós temos uma produção ou um suprimento de forragem que não acompanha. Então nós vamos ter o quê? Períodos do ano onde a gente vai ter déficit de forragem em relação à demanda animal. E aí não tem muito o que fazer, né? Nós só temos duas soluções plausíveis, duas soluções possíveis, né? Que é produzir forragem em área adjacente ou produzir forragem para ser armazenada, para fornecer para os animais nesse período do ano, ou trabalhar com aquilo que a gente tem. Por exemplo, pegar esses períodos aqui, essa parte de excesso de forragem aqui, e conservar ela, guardar ela para fornecer para o animal nesse período aqui. Ou a segunda alternativa, que seria o quê? Trabalhar com a nossa taxa de lotação, o número de animais da propriedade, variando ao longo do ano e acompanhando a nossa produção de forragem. Então só tem essas duas alternativas. Ou eu produzo ou guardo o excedente
das estações mais favoráveis para usar na estação desfavorável, ou eu trabalho com o número de animais acompanhando a minha produção de forragem. Não tem para onde correr, só tem essas duas alternativas, ok? Então, esse é o outro grande problema encontrado nas atividades de produção de forragem e pastagem, ok? E qual é a consequência dessa desigualdade que ocorre entre a demanda de forragem e a produção de forragem? É o nosso famoso boi sanfona, né? A gente usa o boi aqui como característica, como símbolo, né? Mas acontece com todos os outros animais que a gente falou antes, né? Bovino de leite, bubalinos, ovinos, caprinos, ou seja, é aquele animal que ele ganha peso num período do ano e perde peso no outro período do ano, então se torna um animal sanfona. Isso faz com que o ciclo de produção dele se prolongue por vários anos e, ao invés de ter lucratividade, o produtor acaba tendo prejuízo, né? Ele acaba vendendo o animal, acaba abatendo o animal, achando que está ganhando dinheiro, mas quando ele coloca o tempo que ele investiu para produzir esse animal, na verdade ele tomou prejuízo. Então o que a gente tem que tentar fazer, juntando o que eu falei do slide anterior com esse slide, é isso aqui, ó. Pegar aquilo que a gente tem de excedente, né, e guardar essa forragem, conservar esse material para que a gente possa fornecer para o animal aqui e a gente tenha um equilíbrio entre a nossa demanda e a nossa produção de forragem e fuja dessa situação do animal sanfona, do boi sanfona, tá ok? Em relação à forragicultura, né, se a gente for procurar nas áreas do conhecimento lá no site, nos documentos do CNPq, e procurar lá digitar pastagem e forragicultura, nós vamos achar essas divisões aqui. Mas essas divisões, pessoal, ela é apenas para pesquisa, para projetos, né, para separar cada grupo, cada pesquisador nas áreas de pesquisa, nas áreas de projeto. Só que se a gente for levar em termos de ensino, pesquisa e extensão aplicado mesmo dentro da universidade, tanto é que a gente pode notar que quase todas as universidades ela tem 2 ou 4 professores de forragicultura, né? A forragicultura e pastagem ela é dividida em 2 grandes áreas, né? A formação, a avaliação, produção e manejo de pastagem, que a gente chama resumidamente de área de manejo de pastagem, e a produção, a avaliação de forragens conservadas, que é a área de conservação. Então é por isso que todas as universidades aí têm 2 ou 4 professores de forragicultura e pastagem, né? Então vai ter aquele especialista no manejo, na área de manejo, e aquele especialista na área de conservação. Qual a diferença entre elas? Na verdade não tem uma diferença básica entre elas, né? Elas são áreas complementares. O que a gente costuma chamar a atenção é o quê? Que a conservação ela pode acontecer, ela pode estar dentro do manejo, certo? De que forma? Voltando ao slide anterior, eu posso ter um excedente de pastagem produzida, de pastagem que inicialmente eu estabeleci ela para utilizar com os animais, mas eu posso pegar aquele excedente e conservar na forma de silagem ou na forma de feno, né? Então eu tenho uma área que ela é usada para manejo de pastagens, mas o meu excedente eu posso usar para conservação. Mas o manejo ele não está inserido dentro da conservação. Quem trabalha com conservação trabalha com a produção e avaliação de forragens que elas vão ser desenvolvidas, vão ser estabelecidas, única e exclusivamente para ser cortadas, colhidas e conservadas. Essa é uma diferença pequena que tem entre as 2 áreas. Mas fora isso, não tem diferença, elas são áreas complementares. O importante é que a gente saiba o quê? Que a gente conheça e domine ambas as áreas de manejo e conservação, para que a gente tenha um conhecimento mais amplo possível dentro da forragicultura e pastagem, e para que a gente possa resolver tanto o problema do manejo e da conservação, e seja um profissional das ciências agrárias mais completo, tá ok? Bom, então nessa primeira etapa nós vamos parar o vídeo por aqui. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade com a nossa parte mais aplicada de forragicultura. Então agora nós vamos começar a entrar nos conceitos e na terminologia que vai ficar para o nosso vídeo 2. Obrigado.